E aconteceu, meus caros. E aconteceu. O Sporting recebeu em Alvalade o campeão europeu em título, Paris Saint-Germain, e venceu por 2-1. O Sporting, como se esperava, começou com uma linha defensiva bastante remendada. Mangas no corredor esquerdo, Mateus Reis sobre a esquerda, Inácio sobre a direita, Fresneda, Morita no meio campo com Simões, havemos falado da exibição de Morita, Trincão, Maxi, Soares, Geni. Do lado do Paris Saint-Germain, mais ou menos a equipa praticamente da máxima força, não é? Ok, não havia Hakimi aqui, era Zait Emery, não havia João Neves, era Maiolu, mas tínhamos Vitinha, Fábio Ruiz, Barcolá, Dembélé, Doué, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Chavalia na baliza. Rapidamente se percebeu como é que o Sporting iria abordar o jogo e faz algum sentido, certo? Estamos a falar agora depois de uma vitória, mas o Sporting tinha que saber sofrer neste jogo. O Sporting não podia pressionar super alta saída do PSG e também tinha que aproveitar sempre o que seria o espaço que o PSG iria deixar nas costas da linha defensiva, que ela existia, porque o Sporting defensivamente muitas vezes estava assim. Com o Geni aqui, muita preocupação por causa do Nuno Mendes, Borca lá sempre muito interior, e depois o PSG fazia uma coisa muito inteligente, que era a capacidade que tinha de provocar aqui a questão de quase construir a 3 ou ter 3 homens na primeira fase de construção, porque muitas vezes nós víamos isto a acontecer muitas vezes, em que era mais ou menos assim que o PSG estava posicionado, em que havia Marquinhos, havia Pacho e tínhamos Nuno Mendes, muitas vezes ficava baixo, quase a construir a 3 juntamente com Pacho e com Marquinhos, e isso provocava com que o Sport não conseguisse fazer uma pressão muito alta na sua saída, mesmo quando o PSG ganhasse a bola, fosse construindo desde trás com calma. Nesta fase aqui o Sport não tinha a capacidade de construir uma grande capacidade. O Sport não tinha a capacidade de construir uma grande capacidade. O Sport não tinha a capacidade de pressionar muito alto, muito pelo que o Nuno Mendes provocava aqui. Depois nós tínhamos claramente Barcolá sempre a procurar, fosse a receber mais aberto, fosse andar aqui neste espaço que o Sport muitas vezes fechava assim com o Inácio, Fresned e Geni. Geni teve um trabalho defensivo muito interessante porque tinha que se preocupar com Barcolá. Havia a questão das subidas do Nuno Mendes. Vitinha sempre aqui por zonas muito interiores, mas também conseguia aparecer algumas vezes aqui sobre a esquerda. Tínhamos aqui a questão do Nuno Mendes também, aparecendo aqui um bocado mais interior, aparecendo aqui um bocadinho mais sobre a esquerda. Nuno Mendes, quando pegava na bola e galgava metros, era uma coisa surreal. Onde é que o Sporting falhou na primeira parte, a meu ver? E nós falhamos. O Sporting ganhou algumas vezes a bola nesta zona do campo e havia muito espaço para aproveitar na transição. E o Sporting falhou sempre o passe. Havia muito espaço para aproveitar nesta zona, aqui. Certo que Nuno Mendes é um cavalo, que o Nuno Mendes podia perder a bola, o Nuno Mendes aqui, o Nuno Mendes rapidamente recuperava a bola, e era um facto. Havia muito espaço nesta zona aqui interior, e havia muito espaço também aqui neste corredor aqui direito, porque a Emery não é a Hakimi. E o Sporting foi ser muito perdulário na incapacidade de acertar o passe, acertar a zona onde entrava o passe. Mais ainda, o Sporting teve muitas dificuldades quando estava a sair a construir 4+2. Quando o Sporting construía assim, o Sporting teve com muitas dificuldades neste tipo de saída do Sporting. O Sporting estava com muitas dificuldades mesmo neste tipo de saída. Este dito 4+2 que o Sporting às vezes fazia para sair, muitas vezes bola Rui Silva, Rui Silva, Matheus Reis ou Inácio, o Sporting estava com muitas dificuldades a sair. Muitas vezes o Sporting apareceu a perder bolas nesta zona aqui, com o Trincão a perder para Pacha, com o Trincão a perder para Nuno Mendes. O Sporting não estava a conseguir sair, e o Sporting, volto a dizer, tem muitas dificuldades a sair a jogar neste 4+2 quando o adversário sobe de exigência. E neste momento estamos a falar aqui do que é o Paris Saint-Germain, campeão europeu em título, que é uma equipa que tem na pressão alta uma das suas armas. O Sporting perdeu várias bolas nesta zona de campo que por acaso não deram nada, fosse pela excelente exibição de Gonçalo Inácio, fosse pela excelente exibição de Mateus Reis. Temos que o dizer, o Mateus Reis fez um jogaço em termos defensivos. A nota que o Flash Score lhe dá não faz jus a isso mesmo. Mateus Reis teve um muito bom jogo defensivo no que era o papel de defender a sua área. Mateus Reis esteve impecável. Gonçalo Inácio nesse aspecto também, com o bónus do Gonçalo Inácio jogando do lado oposto ao seu pé dominante, teve muito bem no que foi a injeção do passe dentro do bloco. Depois os jogadores, Trincão, Janinho, estavam a perder a bola. E é certo que o Sport na primeira parte foi sendo muito asfixiado por um PSG que estava sempre instalado dentro do meio campo defensivo do Sporting, com recuperações altas muito nesta zona aqui do campo, onde o Sporting não pode perder bolas, sobretudo aqui. O Sporting perdeu algumas bolas nestas zonas aqui, que não pode acontecer. E o PSG foi controlando o jogo a mais ou menos a belo prazer,
tem 3 cantos, tem 94% de passos efetuados, tem uma posse de bola de 78%, tem mais remates, tem mais tudo. O Sporting lá está sempre a aproveitar a transição. Um dos lances que deu transição a um remate ao lado, às mais laterais de Geni Catamo. Lá está, o Sporting novamente acho que falhou muito no que foi a componente de que havia espaço para conseguir sair em transição durante a primeira parte. Destacar também que o jogo de Morita teve muito bem no que foi a proteção do corredor central, no que foi dar alguma clarividência ao meio campo do Sporting. Quando o Sporting estava a pressionar e conseguia, das poucas vezes conseguiu sair, ou quando o Sporting recuperava a bola dentro do seu meio campo, depois tentar dar alguma clarividência ao Sporting, algum pautar o jogo da equipa do Sporting. Simões tentou muito, Simões a fazia muitas vezes, Maxi tentava se projetar no corredor, aparecia Simões aqui junto com Mangas, a tentarem criar aqui sempre algum tipo de superioridade com o Mateus Henrique com Mangas. Pá, mas Mangas, claramente, com todo o respeito, gosto muito do Mangas. Acho uma contratação útil para aquilo que é a exigência. Obviamente ele não era para estar a jogar neste tipo de jogo, porque o Mangas está a jogar contra Desiré Doués, Emreis, Maiolós, Dembélés. Não esquecer que Dembélé e Doués tantas e quantas vezes não faziam isto, por exemplo. Quantas e quantas vezes não havia... Não aconteceu tantas vezes, mas Dembélé, Barcola e Doué, ok? Portanto, há uma mobilidade gigante da frente de ataque do Paris Saint-Germain. O próprio Vitinha a aparecer em zonas de finalização também. Famino Coisa entrar a dar, a Maiolu também aparecendo muito aqui na zona do segundo posto, por exemplo. Mas o Sporting, com o Mangas, estava a ter muitas dificuldades porque o Mangas não estava a dar uma capacidade de saída fluida, não estava a ter capacidade de subir no corredor e Simões ia tentando, pegando com bola, tentando, ou seja, Mangas bola para Simões a tentar vir buscar jogo sempre à meia esquerda, projetando muito o que era o Maxi aqui para o espaço, mas não estava a ser propriamente efetiva essa mesma ação do Sporting. Temos aqui também que ser honestos. O Sporting recebeu o campeão europeu em casa, a jogar com uma linha defensiva em que está o Fresneda no corredor direito, está o Inácio a jogar do lado direito, Mateus Reis e Mangas no corredor esquerdo. Este jogo podia ter tido, no cenário ideal, Maxi no corredor esquerdo, Inácio sobre a esquerda, com Diomande sobre a direita e Morten e Simões no meio campo, ou Morten e Morita, por exemplo. Que ainda não há Morten também no meio campo. E não o Maxi no corredor esquerdo e um pote, por exemplo. Da do Sporting, com muitas ausências, mas o Sporting conseguiu o principal. Qual foi o principal? Levar o 0-0 para intervalo. Obviamente, se viraram-se para o Rui Borges, viraram-se para a equipa técnica do Sporting, para o jogador do Sporting, é pá, 0-0 ao intervalo. Não, o Sporting quer estar a ganhar o intervalo. Mas estamos a falar aqui de um PSG em que o Sporting teve que ser uma equipa muito resiliente, teve que saber sofrer a equipa do Sporting. O Sporting teve que entrar neste jogo sabendo que ia ter muitas dificuldades perante uma das melhores equipas do mundo, perante o campeão europeu em título. Uma equipa que o Sporting não podia, o Sporting foi muito inteligente num aspecto, que foi o Sporting quando o PSG, por algum motivo, pontapé de baliza uma saída, o Sporting não pressionava logo imediato nesta zona. O Sporting ia fazendo uma pressão, mas sempre muito preocupado com o posicionamento nesta zona intermédia do campo, para não criar desequilíbrios e haver espaço, sobretudo nos corredores, que provocassem um para uns de Doués com Mangas ou de Barcola com Fresnedas ou algum tipo de sobreposição do Nuno Mendes a subir ou etc. O Sporting soube ser inteligente no que era a ocupação posicional, a meu ver, atenção, a meu ver, do jogo do Sport, do jogo perante a equipa do Paris Saint-Germain. Onde é que eu acho que o Sporting, na segunda parte, finalmente muda e dá um clique para ter um tipo de controle diferente na saída de bola do Sporting? Foi aqui. Porque o Sporting tinha Inácio, tinha Mateus Reis, certo? Tinha Mangas, o Mangas sai ao minuto 63, levou amarelo aos 60 e tinha Fresneda. Mas o Sporting começou-se a ver uma coisa muito inteligente a ser feita na saída de bola do Sporting. O Sporting começou a sair a 3. Também aconteceu na primeira parte, em que era Morita a ir para o meio de Mateus Reis e de Inácio, mas na segunda parte isto foi muito mais declarado. E nós tivemos o Inácio, vamos tirar daqui o Chavalier, só para vocês perceberem, tivemos o Inácio aqui, deixou de ser o Rui Silva a pegar na bola, a meter num dos centrais dos lados. Temos o Inácio, ok? Vamos meter o Rui Silva para aqui. Deixou de ser o Rui Silva a meter para aqui ou para ali. Começou a bola a entrar diretamente a Inácio. Inácio tinha o Mateus Reis, e tinha o Fresneda, e tinha o Geni e o Mangas mais abertos, com Soares a aparecer muito nesta zona aqui. Muito nesta zona aqui. Trincão também a aparecer nesta zona aqui. Isto quase que fazia aqui um desenho perigoso. Soares a aparecer aqui, Trincão a aparecer aqui, Morita muitas vezes a aparecer aqui nesta zona também, Simões virado para a meia esquerda, Max aqui por dentro. E isto ficou mais declarado ainda quando saiu o Mangas, quando recuou o Maxi para o corredor esquerdo, ficou o Geni um bocadinho mais liberto de funções
defensivas, porque ficou aqui Vaianidis. Vaianidis. Temos um Trincão mais ao centro. Os habituais trabalhos, vamos tirar daqui os jogadores do PSG todos para trás. Portanto, Morita, Simões, Soares, Geni, Trincão mais vagabundo a poder aparecer em todo lado e as subidas do Maxi. Porque o Sporting começou a construir a 3 desde trás. E o Sporting foi inteligente nesse aspecto. Certo? O Sporting foi inteligente nesse aspecto. O Soares sempre com muita mobilidade, porque o Soares quase fazia de ponta de lança e muitas vezes aparecia nesta zona, porque o Trincão não vinha tantas vezes a este lado. Ok? O que é normal. O Sporting ganhou, quando digo ganhou começou a ter mais controlo na saída após acontecer isto aqui. Ter uma saída a 3. O Inácio ao centro, o Inácio fartou-se de injetar bolinhas dentro da pressão do adversário, porque o Emery encaixava aqui, tínhamos o Barcolá aqui, tínhamos o Doué aqui, tínhamos o Dembélé, ficava neste vai e vem. Depois nós tínhamos aqui Marquinhos com o Sul, onde está o Pacho? Falta-me o Pacho, cadê o Pacho? Pacho aqui. Maiolu, que só saiu ao minuto 66, mas o raciocínio vai dar o mesmo. Tínhamos Vitinha, tínhamos aqui a questão do Nuno Mendes e tínhamos aqui o Fábio Ruiz. Só que o Sport tinha muito mais conforto no que era a sua capacidade de sair com bola. Porque mesmo que a bola entrasse em Inácio e Dembélé fizeste isso, e aconteceu algumas vezes, havia sempre esta questão aqui de Fresneda poder fazer isto, Vaianidis fazer isto, e o Sporting conseguia sempre de alguma forma sair com algum espaço, porque depois podíamos ter um momento a saltar em Vaianidis, tínhamos espaço a ter que acompanhar a Geni, por exemplo. Trincão a acompanhar, e tínhamos de ter que Marquinhos a ser acompanhado por Soares, ou acompanhar Soares neste caso. O Sporting ganhou conforto, desculpem, estava a faltar a palavra, neste tipo de saída. E foi aí que o Sporting começou. Certo que o PSG continuava com mais bola, o PSG na segunda parte teve 70% de posse de bola, teve na mesma um grande número de remates, mas eram remates muito de fora da área, etc. E certo, teve mais um gol anulado também, e o PSG ia tendo mais bola, mas o Sporting, quando conseguia ter bola, conseguia chegar mais vezes à frente. Tanto é que muito antes do Sporting fazer um 1-0, há uma transição do Sporting, há o Maxi Trincão depois cruza para Soares que acaba por chegar atrasado, há um outro lance também de Trincão dentro da área, a tal saída com bola do Sporting que termina nesta zona aqui, com o Geni aqui a meter uma bola depois para Trincão aqui rematar que vai fora. O Sport teve mais conforto, mas esquece, não consigo falar hoje, estava a ter mais conforto na saída de bola do Sporting, muito mais conforto nesse tipo de saída de bola, ok? E foi por aí, e essa leitura de Rui Borges surpreendeu, porque ele quando tira o Mangas, o PC mesmo, o Fresneda vai para o corredor esquerdo, vai para o corredor direito, mas não, baixou o Maxi, o Fresneda ficou quase a fazer quase de terceiro central, vai Anis no corredor e o Geni deixou de ter que andar a fazer piscinas constantemente, porque o Sporting quando tinha que fechar a 5, era Mateus Reis, Inácio, Fresneda, vai Anis e Maxi. Com Geni, Trincão, Soares libertos para funções ofensivas, depois Simões e Morita. Portanto, o Rui Borges teve uma excelente leitura de jogo para o que foi a partida. O Sporting faz um 1-0, um bocadinho, tem essa tal transição, tem um lance de Trincão, mas o Sporting teve um trabalho defensivo para poder acreditar que podia ter tido algo lhe a cair no colo e teve um canto, uma ressaca a bola da área que o Geni remata, desvia em Vaianidis e o Sporting faz um 0 com o gol do Soares e o Sporting continuava de certa forma confortável no jogo, mesmo estando o PSG bem assente, com o jogo bem assente dentro do meio campo do Sport, que o Sport defensivamente estava bastante sólido. Novamente, destacar no que é esta componente defensiva, a excelente exibição de Gonçalo Inácio, a excelente exibição de Mateus Reis nesse campo. Certo é que passados 5 minutos, Kvaratskhelia faz uma coisa incrível, que é, recebe a bola, o Vaianidis até tem os apoios bem puxados, bem apontados para obrigar o Kvaratskhelia quase a puxar para fora, só que o Kvaratskhelia deu um nó ao Vaianidis. Portanto, eu falo de um dos melhores jogadores do mundo, com todo o respeito. Nós fomos ao banco buscar o Bragança e o Alisson, e já vamos falar disso. O PSG foi buscar Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia e Zabarni. Vamos falar da mulher de equipa que é campeão europeia em título. Há diferença. O pai faz um golaço, mas há uma coisa curiosa que é o Sporting, ok, sofreu, é mau sofrer, estava a ganhar, de repente passados 5 minutos já estava a empatar tudo outra vez, mas nunca se viu um Sporting em que de repente ficou completamente abalado e enfiou-se dentro da sua área e rezou ao Pai Nosso todo e a todos os santos possíveis e imaginários para aguentar um igual. A entrada de Bragança para o lugar de João Simões, para mim, teve o condão de termos novamente uma maior clarividência do Sporting no jogo.
A bola, quando entrava no pés de Bragança, o Bragança sabia sempre o que fazer à mesma. O lance 2-1 é interessante a forma como o Bragança acaba quase por enganar um bocadinho os jogadores do PSG e metendo a bola no Alisson. O Alisson veio dar algo que o Sport estava de certa forma a precisar, ahm, com, ou seja, estava a precisar de uma maior irreverência. Estava a precisar de uma maior irreverência no corredor. O que é que quer dizer com isso? Jenny já estava claramente cansado, normal, e o Alisson no corredor esquerdo veio dar um bocadinho mais de capacidade ao Sporting de acelerar o jogo e de ir para cima. E depois teve aqui um dado curioso, porque o Fabiano Ruiz saiu para entrar o Zabarni, certo? O Emery veio para o meio, o miúdo francês, e foi o Zabarni para o corredor direito. É que o PSG começou a construir assim. Nuno Mendes ficou literalmente como um ala puro e ficou Pacho, Marquinhos e Zabarni a construir a 3. Só que o Sporting teve um lance em que Alson encarou o Zabarni, partiu todo aqui na linha e por acaso podia ter dado gol, não deu. Podia ter dado gol aqui, não deu. Novamente foi o Alson novamente a encarar o Zabarni novamente. E é certo que o Sporting pode ter tido a sorte do jogo, e o Sporting depois faz o 2-1. Boa jogada de Alisson para o corredor esquerdo. A tal questão que foi o Bragança que encontra o Alisson aberto e encara 1-1, vem para dentro, Trincão com muito espaço no corredor central faz o remate, a bola acaba por superar e novamente, eu até não mencionei, no primeiro golo o Faro do Soares já está no sítio certo para 1-0, no 2-1 novamente Soares está no sítio certo a cheirar o golo e a fazer o 2-1 dessa maneira, e novamente um excelente golo do colombiano, 2 golos, 7 jogos na Champions, 4 golos na Liga dos Campeões, 2 golos contra o campeão europeu, e ele que não é muito exímio de cabeça faz uma excelente colocação de cabeça para o remate, e o Sporting faz o 2-1. E depois o Sporting teve aqui outra questão muito interessante, que é a capacidade que o Sporting teve de matar o jogo. É certo que o Sporting marca ali ao minuto 85, 6, 7, 8, mas ainda havia mais 3, 4, mais uma compensação. Mas o Sporting soube matar o jogo, soube ser coeso, soube fazer faltas onde tinha que as fazer. O canto, aquele cartão amarelo de Luís Soares é um canto voo do Sporting, que o Sporting bate curto. Fresneda, cagada monumental. E o Soares não foi de modos. Puxão, mandar abaixo, é o que é, antidesportivo, é falta amarela, está tudo certo. Mas o Sporting teve esse condão de saber aguentar esse tipo de jogos. E neste tipo de jogos exigentes, PSGs, Portos, Benficas e por aí fora, não é obrigatório tu jogares bem, é obrigatório tu venceres. Ou estares perto de vencer. E se tiver que ser a jogar mal e porcamente, vocês estão a perceber o que eu quero dizer. Quando eu digo mal e porcamente, não é esqueçam de nota artística, tens de ser prático. E neste jogo o Sporting soube ser prático. Soube ter qualidade defensiva, Rui Silva, Gonçalo Inácio, Mateus Reis, soube aproveitar o pouco que teve, e antes do primeiro 0 teve 2 lances bem propícios para poder ter feito gol e não o fez e perdeu aí oportunidades, e soube ser feliz, e quando teve que ser resiliente e teve que darem as mãos e serem unidos no que é o aspecto defensivo, conseguiu fazê-lo e acabou de vencer o campeão europeu em casa, por 2-1. Rui Borges muito bem na leitura, na forma como mexe, na forma como o Sporting começa a construir a 3, onde reparar que o Rui Borges na primeira parte vira-se para o receiver e manda-o bater longo, porque o Sporting não estava a conseguir sair no 4+2. Eu já falo disto em alguns vídeos. Eu não gosto do Sporting quando constrói e quando sai no 4+2, acho que não faz sentido nenhum, porque o Sporting não tem essa qualidade, não está confortável ainda nesse aspecto. Um Sporting que jogou com Mateus Reis a titular, com Mangas a titular, com Morita e Simões no meio campo, teve que jogar o Geni e o Trincão, o Soares e o Maxi extremo esquerdo, por exemplo. Excelente jogo de Morita. O Morita fez lembrar o prime do nosso Samurai, bem no posicionamento, bem na ocupação de espaços, bem na recuperação de bola, bem a pautar o jogo do Sporting. Boa entrada de Bragança, boa entrada do Alisson. Vila entrou só para se perder tempo. Rui Silva levou amarelo, aquela componente do Sporting ser inteligente nessa gestão de momentos. E o Sporting teve aqui uma excelente vitória. Certo que na primeira parte pecamos e muito no que foi a nossa saída de bola, picamos e muito no que foi quando nós tínhamos espaço para transição, a forma errática como não conseguimos de todo encontrar espaço porque havia esse espaço para sairmos em transição e podemos pôr em algum momento em xeque o PSG, mas depois na segunda parte conseguimos fazer um reajuste, conseguimos ser melhores quando tínhamos que ser melhores, e o Sport fez aqui uma excelente vitória. Amigos, estamos conversados. Agora vemo-nos pós-Aroca.